O que era o fascismo? É um regime autoritário criado na Itália, que deriva da palavra italiana fácil, que remetia para uma aliança ou uma federação. Após 1918, a Itália encontra-se numa situação crítica, apesar de pertencer ao bloco vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Além de o país ter sofrido perdas humanas e materiais, as pretensões expansionistas que movimentaram sua entrada na guerra não haviam sido plenamente atendidas. O país estava mergulhado na retração econômica, com milhares de desempregados e muitas agitações sociais. Ou seja, mesmo a Itália tendo entrado na guerra com o intuito de ganhar uma expansão, ela não conseguiu ganhar essa expansão que ela queria. E também ela estava com retrações econômicas, ou seja, com crises econômicas, com milhares de desempregados e com muitas agitações sociais. Diante da estagnação econômica, houve um acréscimo de forças de esquerda. O Partido Socialista tinha cerca de 200 mil membros em 1920. Neste ano, a Itália assistiu a um amplo movimento de ocupação de fábricas, com a formação de conselhos operários nas unidades produtivas. No ano seguinte, dissidentes do Partido Socialista fundaram o Partido Comunista. Esse Partido Comunista ele tinha ideias opostas às socialistas, que emergiu o Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. Aí vou falar também sobre a consolidação do Estado fascista. Rejeitando o socialismo e defendendo a ideia de que somente um governo forte faria a Itália prosperar, em meados de 1922, os fascistas haviam conquistado o apoio do grande capital e de setores da pequena burguesia, que temiam o avanço da esquerda. Em 27 de outubro do mesmo ano, os militares fascistas chamados Camisas Negras realizaram a Marcha sobre Roma, passeata que reuniu uma multidão nos arredores da capital italiana. As eleições de abril de 1924, realizadas já sob o governo de Mussolini, garantiram aos fascistas a maioria do parlamento. A oposição, atordoada e dividida, desorganizou-se após violenta repressão do novo governo, e muitos deputados foram presos, exilados ou mortos. Ou seja, teve uma grande reviravolta aí após as eleições de abril em 1924. Foi nesse contexto que Mussolini instalou na Itália um Estado totalitário no qual o parlamento era um órgão sem poder, ou seja, o parlamento não podia intervir em nada. A imprensa era controlada, transformando-se em porta-voz do governo, ou seja, o governo mandava totalmente na imprensa. O que o governo queria que a imprensa fizesse, ela tinha que fazer. Se o governo pedisse para a imprensa publicar algumas coisas que não eram verdade, ela tinha que publicar, pois o governo era quem mandava nela. Se o governo quisesse que ela escondesse algumas coisas, ela tinha que esconder, pois o governo mandava nela. Mussolini era cultuado como grande líder da nação, personificando o Estado italiano. O trabalho era disciplinado pelas leis da Carta del Valoro. O que foi essa carta? Foi um código de trabalho constituído por 30 declarações sobre os direitos e os deveres de empregadores e empregados. A economia sob controle estatal dava ênfase à indústria de base e ao setor bélico. Além desses aspectos, o cotidiano, o entretenimento, o esporte e a religião passaram a ser assuntos de Estado. Em 1929, Mussolini firmou com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano. Por meio desse tratado, a Itália reconhecia a soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano e a preponderância da religião católica no Estado italiano. Ou seja, que eu falei um pouco que a Itália ela ficou em uma situação muito crítica, mesmo ela sendo um país do bloco vitorioso, porque na Primeira Guerra Mundial eram divididos em blocos. Um bloco era formado por alguns países e outro bloco era formado por outros países, e a Itália estava no bloco dos países vitoriosos.